Como Paulo bem disse na palestra dele, o parlamento cria direitos, lógico, é função dos parlamentares criar direitos, né? Mas aí cria novas atribuições para os gestores municipais. Só que não prevê receitas para que esses gestores possam pagar e arcar com essas nossas novas despesas. Aí é que a conta não fecha. Aí é que a conta fica no vermelho. E quem é prefeito, ou quem foi prefeito, sabe o quão tem sido difícil fechar as contas no azul. Os recursos são limitados, os gastos são crescentes, novas atribuições legais que demandam mais receita. Então, recuperar créditos junto ao judiciário é uma alternativa. Os senhores bem conhecem. Uma alternativa para incrementar esse orçamento público. Só que é uma tarefa difícil, muitas vezes demorada, leva tempo. E os problemas dos municípios não podem esperar. Bom, dentro desse cenário desafiador, surge uma ferramenta, uma nova ferramenta que pode ser uma alternativa aos gestores, que é a securitização da dívida ativa. A securitização da dívida ativa é uma ferramenta eficaz que pode transformar créditos futuros em fluxo de caixa imediato. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos ao palco Carlos Kerbes. Vamos aplaudir o professor Carlos. Carlos Kerbes é coordenador de pesquisa sobre securitização da FIA-USP, é professor universitário há mais de 30 anos, é palestrante, consultor tributário e financeiro e especialista em gestão pública, controladoria e finanças. Muito bem-vindo, Carlos. Obrigado, Raquel. Bom dia. Vou pegar um tema espinhoso aqui e tentar transformar ele em algo palatável para se entender. Depois de muito tempo, os processos de securitização no Brasil acontecem desde 2005, houve a criação do marco regulatório. A Lei Complementar 208, em 2024, aprovada em maio na Câmara, depois de 8 anos de tramitação, aprovada em 2016 no Senado, foi promulgada e publicada em julho de 24. Ela trouxe uma organização legal pela ótica dos entes públicos para que esse assunto possa rodar com a segurança que a gente precisa. Esse material que eu vou apresentar aqui, ele está disponível para quem quiser nesse QR Code, que está aqui e está no final também para quem deixar para baixar depois. O que aconteceu com esse mercado, com esse processo durante esse tempo todo? Primeiro, os entes públicos, de uma maneira geral, os estados e municípios, eles têm um rating estabelecido pelo Tesouro Nacional, e esse rating estabelecido pelo Tesouro, a CAPAG, a capacidade de pagamento, ela serve como um instrumento inicial de comparação de custo de dinheiro, ou seja, os municípios que têm CAPAG A e B, eles têm possibilidade de acesso a financiamento com aval da União, além da autorização. Aval da União traz para o risco soberano, ou seja, baixa o risco de quem empresta e, com isso, a captação, a busca de recurso tem um preço diminuído. Para aqueles municípios que têm CAPAG C ou D, eles têm uma dificuldade adicional de obter o aval da União, que é uma forma da União exigir que o município se organize. Mesmo que seja um município como Bauru, que eu estou pegando aqui como Cristo para essa apresentação, cujo endividamento é baixíssimo. Mas em função da falta de liquidez corrente, a União vai lá e classifica a CAPAG, mesmo tendo aqui 2 As e um C, como C. Isso é fácil de resolver, principalmente com uma nova captação que traz recurso para o caixa. Como aqui em Bauru, a gente está pensando que essa operação, baseado num lastro, num estoque de créditos inadimplidos, tributários e não tributários, é de aproximadamente 2 bilhões de reais,
é fazer uma estruturação dessa carteira, classificando esses créditos não pela sua característica individual, mas pelo histórico, pelos fluxos de recuperação, em créditos classe A, que o mercado chama de sênior. Então, no mercado financeiro, a gente tem aqui algumas nomenclaturas específicas, como a gente também tem no setor público. Então, o sênior é, digamos assim, o filé. Mezanino, que seria um contrafilé, e a subordinação total, que é o saldo da carteira, como a gente diz no setor público, aquilo que num primeiro momento se classificaria como podre dessa carteira. Só que a lógica dessa classificação, para esse fim, ela é distinta daquela lógica estabelecida, por exemplo, pela PGFN, quando foi lá e fez uma classificação, um rating para cada um dos créditos, A, B, C, D. Créditos A de fácil recuperação e assim sucessivamente. Aqui, o processo é um pouco diferente. Nesse desenho, quando se faz um produto estruturado a mercado, pega o quê? O fluxo histórico de recuperação, olhando para trás 10 anos, estabelece uma linha d'água e projeta esse fluxo para o futuro, fazendo continha de padeiro, para ser simples e entender a lógica. Se o município recupera, na média, 60 milhões por ano, e a gente olha para uma operação a mercado de 10 anos, a gente tem aqui 60 milhões vezes 10, 600 milhões. São os 600 milhões que a gente está classificando aqui como filé e contrafilé, classe sênior e classe mezanino. A classe sênior vai a mercado, entra dinheiro, e a gente já vai ver na próxima lâmina como usar esse recurso. A classe mezanino não vai a mercado, ela fica custodiada na B3, em nome do município. Então, é um ativo financeiro, com o fluxo financeiro estabelecido, com classificação de risco de uma agência de rating, Fitch, Moody's, Standard & Poor's, em grau de investimento, que pode ter uso, vários usos que a gente já vai ver. Por que dá essa diferenciação de 1/3 e 2/3 do fluxo futuro? Porque na lógica das agências de rating e das instituições financeiras, na hora de estruturar esse mercado, a lógica é mais ou menos assim. O seu cenário base, seu município se eu recupero 60 milhões por ano historicamente, eu vou continuar recuperando pelo menos 60 milhões para frente. Se a gente olhar a realidade, normalmente a gente tem uma escadinha, não um valor neto específico, linha d'água de piscina. Essa escadinha, ela é interferida por refis, ela é interferida por processos específicos de cobrança, ela é interferida, como aconteceu na pandemia, por um recuo do ente público na cobrança e teve uma depressão, né, recolheu um pouco menos. Mas o cenário base do município projetado é 60 milhões por ano. A agência de rating vem e diz o seguinte: para estressar esse cenário base, para te dar um rating em grau de investimento, para dar segurança para o investidor, eu vou considerar 2/3 desse valor como cenário base estressado. E mais, como esse pagamento será durante 10 anos mensalmente, que dá um prazo médio de 5 anos, eu vou trazer esse valor a ser emitido sênior a valor presente pelo prazo médio, que o mercado chama de duration, pela duração média da operação, e a taxa de juros embutida. Qual é a taxa de juros? Quando a gente vai lá para os relatórios do Copom, do Banco Central, a gente olha a taxa de juros até 2035, hoje, ela dá em média 10% ao ano nominal. Então, se a gente tem 600 milhões, que vira 400, porque teve o primeiro cenário base estressado, e tem 5 anos a 10% na média, são 50% de juros embutido, dos 400 milhões, 50% dá a emissão sênior. E o saldo da emissão sênior para o total da projeção do cenário base do município é essa segunda classe de ativos. Como é que usa esse dinheiro?
vem a Lei Complementar 208, que na negociação política para aprovação, olhou, como falou aqui o Paulo, para as duas principais fontes de problema e necessidade de investimento, de destinação de recursos que os municípios têm hoje, previdência e investimento. Então, a lei consignou que pelo menos metade desse recurso tem que ir para previdência e o saldo para investimento. A gente fez aqui, de novo, continha fácil, meio a meio. Ou seja, a receita da venda desses ativos de natureza sênior vira uma receita de capital, conforme estabelece a Lei Complementar 208 e toda a legislação local, que a gente vai fazer e já vai ver aqui, é destinado metade para previdência e metade para investimento. E as mezanino? A mezanino, que é de 400 milhões para os primeiros 10 anos, pode ter uma série de outros usos. Ela pode simplesmente ficar no Tesouro, custodiada, para que quando tiver, no próximo ano, 60 milhões de cobrança, o município pega 20 milhões para pagar o investidor, sobrou 40. 40 vai para onde? Vai para mezanino. Cadê ela? Está no Tesouro. O recurso fica disponível para o caixa. Mas pode ser que a gestão atual, como disse aqui a Raquel, foi buscar novas fontes de recurso para usar para resolver problemas existentes. Um dos que o Paulo mencionou, e é um problema que tem seríssimo em praticamente todas as cidades, são precatórios. Esses precatórios podem ser pagos com ativos de natureza mezanino. Precisa de lei, precisa de o credor aceitar, precisa de uma negociação, precisa de um processo, isso também. Mas pode ser utilizado para patrimonialização voluntária do RPPS, do regime próprio, pode ser utilizado para pagar dívidas, tanto com o regime geral quanto com o regime próprio, se tiver algum parcelamento. Pode ser usado para compor um fundo garantidor de PPPs. A gente tem alguns municípios, eu normalmente falo de São Paulo, que é o que está mais visível nisso, ele já tem 53 PPPs e concessões em andamento. Está com dificuldade, e tem mais 16 do pipeline. Ele está com dificuldade de fazer novas PPPs porque as contraprestações das já existentes atingem 5% da receita corrente líquida. E que a lei das PPPs, a 11079 lá de 2004, limita as contraprestações de PPP a 5% da receita corrente líquida. Ou seja, começa a ter uma dificuldade. Esta aqui pode ser uma alternativa extra-teto para dar garantias em PPPs e concessões, inclusive pagar contraprestações. Então, este ativo de natureza mezanino, num primeiro momento, ele fica no Tesouro para o recurso voltar para o caixa. Transita nessa conta separada, que a gente já vai ver como é, e fica disponível para qualquer uso. Ou pode ter esse tipo de destinação. Nesse desenho, deixa eu voltar aqui, nesse desenho tem um fator importante ainda, que quando você vai contratar uma instituição do sistema financeiro para fazer esse serviço para o município, a proposição que a gente faz, eu vou mostrar aqui, o trâmite todo, é que o município contrate 4 serviços, num único contrato, num único guarda-chuva. A estruturação da operação, que é montar esse ativo e registrar ele na B3, fazer todo o trabalho do banco para você ter as debêntures ou o FDIC. Contrate a distribuição, para pegar a série sênior e o banco distribuir, vender para investidores quaisquer e trazer o dinheiro para o caixa. E aqui a gente está falando em não tem venda da carteira, não tem deságio, não tem desconto, não tem renúncia, a gente já vai ver isso também pela frente. A contratação da instituição financeira é como prestador de serviço, não é como adquirente de um patrimônio. Nesse desenho, o banco presta também um serviço de administração, que é obrigatório do ponto de vista de mercado, para manter registro na CVM, se for o caso no Banco Central, B3, Ambima, e todos os trâmites necessários a mercado, com agente fiduciário, custodiante, e aí todos os nomes complicados que tem lá para a operação parar de pé. Tem nessa administração um viés interno, e que se a gente for do artigo 2
da Lei Complementar 208, a gente vai ver que tem duas inovações jurídicas nesse artigo 2º. Primeiro, altera o inciso 2º do artigo 174 do Código Tributário Nacional para permitir que a interrupção da decadência se dê pelo protesto extrajudicial também. Ou seja, com essas resoluções do CNJ, de não ajuizar ações abaixo de R$10 mil, como é que fica esse crédito se você não receber ele no período de 5 anos decadencial, prescricional, como a gente fala? Então, com o advento da Lei Complementar 208, você, com um protesto extrajudicial, administrativo, você interrompe a decadência e continua com o crédito vigente. E 2, mais importante sob o ponto de vista de administração da carteira, pela primeira vez no ordenamento jurídico brasileiro, teve a possibilidade, a autorização para o mercado financeiro fornecer dados para povoar a base de dados tributária do município. Ou seja, é mais ou menos como trazer o sigilo financeiro para dentro do sigilo fiscal. E quando você vai classificar um crédito com a informação que tem hoje, você tem uma visão. Quando você povoa essa base de dados com muito mais informações, você tem outra visão melhorada. Então, o processo todo pensado nessa parceria da APM com a FIA é fazer para o município um serviço de colaborar nesse processo em 3 grandes etapas. Primeiro, de modelagem. A modelagem é basicamente fazer projeto de lei, regulamentar com decreto, fazer essas minutas, criar um fundo especial, o regimento interno, as tramitações, fazer um estudo da carteira. O que é esse estudo da carteira? A gente volta no tempo, pega 3 grandes blocos de dados. Um primeiro bloco de dados, o estoque. Se aqui em Bauru o estoque é de 2 bi, a gente vai expandir esse estoque por tributo, composição, principal, correção, multa, juro e ano de lançamento. Então vai ter lá 2 bi, quanto é IPTU, principal, multa, juros, e quanto tem IPTU de cada exercício em cobrança, com o crédito constituído. Segundo bloco de dados, dos últimos 10 anos, que a gente está falando aqui de uma operação de 10 anos, então vamos olhar 10 anos para trás para poder projetar 10 anos para frente. Então volta lá em 2015, quanto o município lançou, quanto adimpliu no exercício e quanto inadimpliu naquele exercício. Então vamos fazer continha aqui de novo. Se o município lançou 1 bi, recebeu 900 milhões, inadimpliu 100, inadimplência geral de 10%. Daqueles 100 inadimplidos em 2015, quanto tem no estoque hoje? Tem 80. Então recebeu 20 no período. Então vem o terceiro bloco de dados. A partir de 2015, 10 anos atrás, você volta lá em janeiro de 2015, aqui no caso de Bauru, 60 milhões por ano, então em janeiro, digamos que recebeu 5 milhões. Quanto disso é IPTU? 3 milhões? Quanto é principal, correção, multa, juro? Quanto é do IPTU de 2014, 13, 12, 11, volta no tempo desde quando recebeu. Ou seja, quando a gente abre o estoque, abre a composição desse estoque nos últimos 10 anos e analisa os fluxos de recuperação mensais por tributo, por ano de lançamento e composição dos últimos 10 anos, isso dá um monte de dados, a gente tem dados efetivos para que cada carteira conte uma verdade. Então, Bauru vai ser uma verdade, São Paulo vai ser uma verdade, Ribeirão Preto vai ser outra verdade, e esse processo que a gente desenvolveu na FIA traz a realidade de cada carteira discriminada para tomar decisão na hora de fazer o modelo do processo licitatório, que ainda está nessa etapa 1, para estabelecer nesse processo licitatório qual é a meta que qual é a meta que a instituição financeira vai ter de entregar para o município para poder receber as remunerações que estão previstas. E, adicionalmente, nesse contrato com a instituição financeira, tem um quarto serviço, que é colaborar com o município com meta de incremento para ajudar a melhorar o fluxo de recuperação. Por que 50%? Porque se o município tem 60 milhões por ano e compromete pagar 20 para o investidor, se você melhora isso aqui em 50%, vem 30 milhões a mais, que daqui tira o pagamento do investidor, as despesas da operação, e continua sobrando para o município os 60 que ele já tinha.
Então, todo o processo é pensado, para dar um resumo, para que a eficiência na gestão da carteira pague essa conta. E você, como prefeito, como gestor, diga o seguinte: eu estou trazendo um recurso novo, mas eu vou pagar esse recurso com a eficiência na gestão da carteira. Quando você melhora a base de dados e melhora esse cadastro no geral, o lançamento melhora e a inadimplência diminui. Então, vem mais recurso para o caixa nesses próximos anos. Mais um fator importante em 2026, principalmente. Está em época de formação do bolo fiscal para a reforma tributária. Para cada R$1, eu não chequei essa conta veio lá da Priscila, que era do Tesouro Nacional, e está secretária da Fazenda do Rio Grande do Sul com o time dela. Para cada R$1 que o município arrecadar mais agora, vai receber R$15 a mais nos anos seguintes. A gente está falando aqui principalmente do ISS, porque o IPTU continua fora da reforma. Então, nesse desenho, quem correr ainda pode ter um benefício adicional, fazendo um processo de melhoria da gestão da carteira e melhoria da arrecadação nesse ano. Nesse desenho aqui, depois, isso aqui pode ser olhado com mais calma, é basicamente pensar o seguinte: como é que esse processo funciona? O município analisa os processos, conversa com o mercado, conversa com as instituições como a nossa, e diz o seguinte: eu quero fazer isso. Então, para fazer, precisa o quê? Abrir um processo, fazer um documento de formalização da demanda, que a 14133 exige, fazer um estudo técnico preliminar, elaborar um termo de referência e mandar esse termo de referência para a instituição que o município resolver chamar como parceira para ajudar nesse processo. Se for esse o caso, pode desenvolver isso internamente. Se for o caso de contratar, faz o processo de contratação. Estou defendendo aqui a minha casa, então eu já pus aqui FIA, mas pode ser qualquer instituição. A instituição, junto com o município, aquele trâmite que eu falei, elabora a modelagem, faz o roadshow, conversa com as instituições financeiras, publica edital, contrata o banco, põe de pé a operação e acompanha essa operação durante o período. Então, a gente vai ter a autorização no edital 10 anos para fazer a emissão sênior, mezanino. Mas pode ser que essa carteira conte uma outra verdade do ponto de vista de prazo. Pode ser que ela diga o seguinte: a partir do 8º ano não tem receita. O município consegue, para cada exercício, cobrar até 7 anos. E a carteira morre, o fluxo morre. Eu já tenho casos de município que a gente analisou que morre no 5º, e tem casos que foi até o 15º. Então, é aquilo que eu falei, cada carteira vai dizer uma realidade para a gente, e essa realidade vai estar espelhada na documentação de licitação para a instituição financeira. E nesse processo, quando contrata o banco, a gente propõe que a FIA acompanhe o município durante pelo menos um ano, para poder fazer, como eu digo, papel de tecla SAP, para pegar os relatórios que o banco traz, traduzir isso para o linguajar do município, já pensando na prestação de contas para o tribunal, gerando os relatórios necessários para a prestação de contas e mostrando a vantajosidade da operação dentro do princípio da economicidade. Então, a estrutura que a gente propõe para fazer isso, que é mais barata para o município, a lei fala na constituição de uma SPE. A gente propõe que essa SPE, que essa companhia securitizadora seja privada, que não seja uma empresa pública como é a Companhia Paulista de Securitização, a CPSEC, porque ela custa muito mais caro para o município. 8, 10, 12, 15 vezes mais uma empresa própria do que um terceirizado prestando serviço para várias cidades. Então, a sugestão que a gente tem é que o ente constitua um fundo especial. Desde 2008, e foi uma ação nossa com a Receita Federal, fundos especiais têm CNPJ. Quem está mais tempo aqui no serviço público lembra da confusão que deu no início, botar CNPJ nos fundos especiais de educação, saúde, segurança. Esse fundo especial, tendo CNPJ, pela ótica de mercado, e foi criado para isso, ele cria mais segurança, porque um CNPJ zeradinho não tem os problemas tributários, cíveis, trabalhistas, que podem ter o que vem no CNPJ antigo do município.
Este CNPJ, tendo uma conta bancária para receber o fluxo de recuperação dessa carteira, ele isola de qualquer possibilidade de bloqueio, como Bacenjude ou coisa do gênero. Ou seja, traz segurança sistêmica para o processo, e com essa segurança sistêmica, o custo da captação diminui. É sempre essa a fórmula que se busca. Como fazer uma estrutura segura para que todos cumpram a sua parte e tenha dinheiro mais barato na mesa. Esta companhia securitizadora, que compra o direito creditório do município, compra o fluxo financeiro, a promessa de fluxo financeiro futuro, emite como pagamento para o município as 3 classes de ativos, na integralidade do valor. Nesse desenho, a gente tem aqui a partir do momento que contrata o banco, tem um cronograma de implantação. O que é importante dizer aqui? Primeiro, define qual é a carteira. Essa definição é naquele conjunto de 3 blocos de informações com o estoque e a composição dele. Segundo, define a modelagem financeira. Pelas regras do Sistema Financeiro Nacional, você tem 2 caminhos. Tem uma resolução da CVM, que é a 175 de 2022, a mais atual, que permite fazer um FDIC, um Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios, que é o que os bancos gostam muito. FDIC, na nossa visão, tem 2 questões importantes a serem observadas que podem virar obstáculo. Tem um custo adicional de gestão do FDIC, e por isso que os bancos gostam, é mais dinheiro no caixa. E segundo, tem um outro fator, que pelas regras da CVM, o FDIC pode ser constituído com a cessão definitiva do crédito. E o crédito tributário não pode ser cedido. O que a lei autoriza é a cessão do direito creditório. Então, essas palavrinhas são importantes para não escolher um caminho que depois dá na trave. Todas as operações de securitização da dívida ativa dos últimos 20 anos, cuja modelagem foi escolhida FDIC, deram na trave. Teve algum problema e não voou. Todas as que foram feitas e voaram, foi com a emissão de debêntures. Mas, legalmente falando, tem a possibilidade de fazer essa escolha. Terceiro passo, o mais importante e mais demorado, leva uns 2, 3 meses para fazer isso aqui, é fazer o rating. O que é fazer o rating? É o mercado, o banco, com os seus assessores lá, uma Big Four, KPMG, Price, Ernst Young, fazer a análise da carteira, checar se aquela informação está ok e botar o carimbo, contratar a agência de rating rechecar todos esses fluxos e números para dizer qual é efetivamente a nota e o tamanho da emissão sênior e mezanino, que é o que o rating dá. Se o município concordar, se o cedente, no caso, o município concordar com essas regras de valor, de prazo, de condição de pagamento, de taxa de remuneração do investidor, o município autoriza o banco a contratar os demais players da operação, o banco faz isso, registra na B3, vende e põe o dinheiro no caixa. Até aqui leva 3, 4 meses. Daqui para frente leva 10 dias, 15 dias, 2 semanas. Então, esse cronograma entre a contratação do banco e o dinheiro no caixa é alguma coisa na faixa de 4 meses. No passado demorou mais. Agora, com o marco regulatório, facilitou bastante. Aqui, no cronograma de execução, tem aquilo que eu comentei, de povoar a base de dados e chamar a instituição financeira para trazer tecnologia, trazer sistemas, trazer informação para ajudar na melhoria da recuperação da carteira. Por que isso é importante? A gente fala... É para cortar? A gente fala que a procuradoria, o município, o ente público, prepara uma licitação para contratar um sistema de gestão de carteira, de qualquer gestão, licita uma Ferrari e contrata um jegue. Então, aparece no mercado sempre alguma dificuldade. Com um banco parceiro, você escolhe o sistema e diz, banco, disponibiliza para mim, porque juntos nós temos agora o interesse em melhorar a performance dessa carteira. Então, passa a ter uma parceria operacional de longo prazo muito mais eficaz. E nessa integração, trazendo mais gente, melhorando processos, trazendo tecnologia, montando um grande BI no município, ao invés de um call center cobrando
devedor, o objetivo aqui é muito mais uma conquista pelo amor do que pela dor. É conquistar o contribuinte devedor numa comunicação. E quando você faz um BI, você pode mandar um zap para ele dizendo o seguinte: "Ô, seu fulano, parabéns, seu filho tirou 10 na prova de matemática do 3º ano lá da escola tal. Aí sua mãe, sua esposa, fez um exame de mamografia lá no postinho de saúde e tal, está tudo bem com ela, estamos acompanhando." Vai dando notícia boa. Lá pela 10ª notícia, diz: "Ó, seu fulano, encontramos um IPTU atrasado seu aqui, vamos sentar para conversar?" Você já estabeleceu uma comunicação, você já encontrou ele, já está falando com ele, fica muito mais fácil. E com um banco parceiro, hoje, o contribuinte devedor chega lá e tem um parcelamento para fazer, você não tem outro instrumento. Com um banco parceiro, o banco pode financiar ele, o banco pode financiar o limite do cartão de crédito que ele tem para pagar o município à vista, que aí você traz uma série de outras possibilidades de negociação que não existe no padrão da gestão e cobrança de uma carteira como essa. Aqui a gente faz muito rapidamente. A primeira operação de securitização que aconteceu foi no Rio Grande do Sul, o estado do Rio Grande do Sul, depois São Paulo, o Rio Grande já fez 11, São Paulo fez em seguida, já fez 3, Minas Gerais fez depois, fez 2, municípios fez Belo Horizonte. Até aqui, todas elas foram com créditos parcelados em refis. É uma operação que a gente não defende, porque o refis tem um custo de renúncia fiscal muito grande, de deságio muito grande, porque você abre mão de encargos para poder fazer caixa. Agora, abrir mão de receita para fazer caixa e ainda pagar o custo de uma securitização não faz sentido. Então, aqui a gente tem o estado do Piauí e um município de Contagem, para citar um estado e um município, que fizeram em 2018 e 2019 exatamente na modelagem da Lei Complementar 208. E a gente vai mostrar aqui, ó, como é que foi no estado do Piauí. Uma lei estadual, criou o fundo especial, cedeu a integralidade dos fluxos financeiros, abriu aquela conta garantida, conta escrow, na Caixa Econômica. A Companhia Piauiense de Securitização é uma SPE privada que emitiu as debêntures e vendeu para investidores. A instituição financeira que ganhou a licitação contratou os demais players, contratou rating, contratou legal opinion e estruturou a totalidade da carteira. Era quase 8 bi, emitiu 225 milhões sênior, 400 milhões mezanino. Por quê? Porque o fluxo era 60 e poucos milhões. E ainda emitiu uma série de 69 unidades de debênture de 996 mil para pagar um parcelamento com a Previdência, com o próprio RPPS. Sendo que este parcelamento, ele atendeu, a debênture atendeu exatamente as condições de remuneração e prazo que estava previsto no parcelamento, e aí você tem um resultado fiscal direto na veia, porque deu baixa na dívida, com pagamento prévio. As questões jurídicas principais que a lei atendeu, estabeleceu muito claramente que não é operação de crédito. Lá atrás a gente tinha, inclusive foi num projeto nosso, no município de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, o parecer da PGFN dizendo que securitização não é operação de crédito, mas agora tem uma lei complementar federal dizendo isso. Não é antecipação de receita, ou seja, não é aro, embora seja uma antecipação de fluxos. Não tem deságio, o valor da carteira cedido e recebido em pagamento é a totalidade dela existente em 3 classes de ativos. Não tem renúncia de receita, ou seja, jamais vai receber menos que o principal corrigido. Não tem está excluído da afetação da restrição do inciso 4º do artigo 195 da Constituição Federal, que veda a vinculação da receita de impostos a órgão, fundo ou despesa. Por que esse artigo 39A está lá insere o artigo 39A na 4320? Porque esta não vinculação já existia no texto principal do artigo 39 e no decreto 1598 de 1977, dizendo que receita de impostos é quando adimplida.
quando inadimplida, e quem está um pouco mais de tempo no setor público, a contabilização da receita de crédito inadimplido não era no 1.1.1, lá na receita corrente, era em outras receitas correntes de origem tributária, no 1.9.3 do balanço. Então, a gente tem uma série de questões que envolveram e justificaram colocar lá. Não tem terceirização, a lei é muito clara, o crédito se mantém integralmente como é, quem cobra é a Procuradoria, a Fazenda. O que você pode ter, e a gente sugere que tenha, é apoio operacional de quem é mais especializado e mais dedicado para colaborar nisso com meta de incremento. E, por último, em hipótese alguma, o município pode ser garantidor dessa operação. O que significa? Está de novo aí o QR para baixar a apresentação para quem quiser. O que significa não ser garantidor? Tem duas grandes questões. Primeiro, o que paga esse investidor? O fluxo de recuperação da carteira. Se não tiver fluxo para pagar debênture sênior, o que acontece? O investidor perde dinheiro. O município não pode pegar nenhuma outra receita para fazer esse pagamento. Isso tem que ficar muito claro na lei, no decreto, no regimento interno do Fundo Especial, em toda a documentação da operação, no contrato de cessão, na escritura de emissão das debêntures, ou seja, em toda a documentação, fica sempre muito claro isso. E dois, fez a cessão hoje. O crédito inadimplido de amanhã, o que acontece com ele? Ele é do município, ele não paga o investidor, porque a carteira que foi cedida teve um corte, teve uma foto hoje. Os novos créditos inadimplidos não podem ser usados para pagar uma operação feita com a carteira já existente, porque isso seria dar algum tipo de garantia na operação. Embora, aí tem um detalhe, que este crédito inadimplido futuro, ele pode passar por dentro da estrutura do Fundo Especial, porque o Fundo Especial é o município, não é o mercado. E passando pela estrutura do Fundo Especial, ele pode ser aplicado às regras de apoio à cobrança que vieram por dentro do contrato com a ajuda de terceiros especializados. Então, basicamente, para dar um panorama geral, é essa operação que a gente desenhou e que ela traz e respeita todas as características do princípio da economicidade pela ótica do ente público. Como a FIA, e fazendo uma rápida propaganda, tem aproximadamente 7.000 contratos executados a nível nacional para entes públicos, a gente conhece bem esse processo. E estamos à disposição, vou ficar por aqui, estamos à disposição para conversar, esclarecer, tirar dúvidas, o que necessário for. Muito obrigado. Obrigada, professor Carlos.